A Ucrânia desenvolve novas tecnologias avançadas para drones. Enquanto Trump se frustra com Putin, a Alemanha considera enviar mísseis Taurus à Ucrânia. Viktor Orbán prejudica as relações com a União Europeia. Olá, boa noite a todos. Vocês estão acompanhando o Boletim Diário de Notícias da Ucrânia, no UATV Português, desta quarta-feira, 28 de maio de 2025. Apoie o nosso canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe seu comentário. Parece que a Rússia teve mais uma noite bem agitada. Segundo o Ministério da Defesa russo, 296 drones ucranianos foram interceptados na noite de 28 de maio. Os sistemas de defesa aérea estiveram ativos em 13 regiões do país. E, no entanto, não sem motivo. Apesar dos habituais alegações de interceptações, houve confirmação de ataques bem-sucedidos a instalações industriais na região de Moscou, todas relacionadas à indústria militar russa. Um dos alvos foi em Zelenograd, onde um drone atingiu a instalação do Tecnoparque Elma, considerada um centro científico e industrial chave para a eletrônica e microeletrônica na Rússia. Em Dubna, moradores relataram 2 ataques à fábrica de máquinas Fedorov, um componente importante da indústria de defesa russa. A fábrica, localizada na província de Moscou, faz parte do grupo Kronstadt desde 2020 e está envolvida na produção dos drones de combate, incluindo o sistema de drones Orion que a Rússia compara ao Bayraktar turco. Os ataques também causaram o fechamento temporário de 4 grandes aeroportos de Moscou: Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky e Sheremetyevo. O presidente Volodymyr Zelensky, em seu discurso noturno na véspera, disse que Moscou deve enfrentar uma resposta pelos intensos ataques de drones contra a Ucrânia em maio. É claro que não podemos divulgar publicamente nossos planos e capacidades existentes, mas a perspectiva é clara: responder simetricamente a todas as ameaças e desafios russos. Eles, na Rússia, devem sentir claramente as consequências do que estão fazendo contra a Ucrânia. E sentirão. Drones de ataque, interceptadores, mísseis de cruzeiro, sistemas balísticos ucranianos, esses são os elementos-chave. Precisamos produzi-los todos. A Ucrânia começou a preparar a produção em massa do Sky Sentinel, uma torreta antiaérea autônoma alimentada por inteligência artificial, projetada para combater drones como o Shahed 136 e mísseis de cruzeiro de baixa velocidade. Não é necessária a intervenção humana, como um soldado mirando manualmente a torreta. Basta posicionar o Sky Sentinel em uma posição de combate, fornecer dados de radar, e ele faz o resto. Detecta alvos, trava neles, rastreia trajetórias de voo, calcula o disparo e atira. Tudo sozinho. Os desenvolvedores, em comentário ao Militarny. Equipada com uma metralhadora M2 Browning e sensores para monitoramento 24/7, a torreta tem um alcance efetivo de até 1,5 km. O sistema já foi testado em combate, um protótipo abateu 4 drones inimigos na linha de frente. Embora use peças óticas importadas, o software é totalmente ucraniano. Cada unidade custa cerca de $150 mil, muito mais barato que mísseis de defesa aérea. Proteger uma cidade exigiria cerca de 10 a 30 dessas torretas. A implantação do Sky Sentinel poderia fortalecer significativamente a defesa contra ataques de drones russos. A Ucrânia utilizou o drone transportador Gogol-M contra forças russas pela primeira vez. É um drone reutilizável que utiliza inteligência artificial para carregar e controlar drones FPV de ataque, também chamados de drones-mãe. O Gogol-M pode transportar 2 drones FPV de combate até 300 km em território inimigo. Uma vez lá, os drones voam autonomamente e atacam alvos usando orientação autônoma. A principal vantagem desse sistema é que ele é muito mais barato que armas tradicionais. Segundo o diretor técnico da empresa, uma missão custa cerca de $10 mil, substituindo sistemas de mísseis que custavam de 3 a 5 milhões de dólares. O drone-mãe pode retornar ileso após a missão, permitindo sua reutilização.
O sistema é especialmente eficaz contra alvos vulneráveis como aeronaves estacionadas, sistemas de defesa aérea e infraestrutura crítica. No futuro, imaginam até barcos ou tanques-mãe. O mais importante é entregar os drones aos alvos e essa parte já funciona. Não sei se é uma tragédia ou uma farsa, mas está acontecendo diante dos nossos olhos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recentemente alertou o ditador russo Vladimir Putin que, com sua relutância em se engajar em negociações sérias de paz para acabar com a guerra na Ucrânia, ele está brincando com fogo, o que sugere que talvez esteja perdendo a paciência com Putin. Ou não. Trump deixou claro que a paciência com Putin está se esgotando. O presidente parece frustrado com a falta de progresso, já que Putin ignora a possibilidade de uma chamada ponte dourada construída por Trump para restaurar relações oferecidas pelos Estados Unidos após a paz. Putin está perto de queimar a ponte que Trump construiu para ele, disse um oficial da administração. Trump chamou Putin de louco e lembrou que coisas muito ruins teriam acontecido à Rússia se não fosse por mim. Então, algo muito russo acontece. Sobre as palavras de Trump de que Putin está brincando com fogo e que coisas realmente ruins acontecerão à Rússia, eu conheço apenas uma coisa realmente ruim: a Terceira Guerra Mundial. Espero que Trump entenda isso. Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa. A Rússia rejeita soluções pacíficas e continua a guerra na Ucrânia, que ela mesma iniciou, ignorando propostas de paz. Interesses econômicos de oligarcas russos sustentam a guerra, que persiste com ataques a civis ucranianos. Apesar das críticas de líderes como Trump, o Kremlin mantém sua postura beligerante, prolongando a guerra sem considerar negociações sérias. Trump ainda não decidiu se imporá sanções adicionais a Moscou em resposta aos ataques intensificados de Putin contra a Ucrânia. Apesar da retórica dura, o ex-representante especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, Kurt Faulkner, expressou dúvidas de que Trump realmente imporá novas sanções, pois, citando, ele teve muitas chances e ele evitou todas elas. Eu não chamaria de frustração. Foi a declaração de um homem que liderou esforços pela paz em várias regiões, sendo claro e completamente transparente sobre o que aconteceu. Assim, os aliados europeus estão cada vez mais preocupados com a possibilidade de Trump abandonar as negociações sem exercer pressão real sobre o Kremlin. Enquanto isso, republicanos no Senado estão preparando um projeto de lei bipartidário sobre novas sanções, mas precisam de aprovação de Trump. A secretária de imprensa, Karoline Leavitt, enfatizou que Trump está mantendo todas as opções abertas e busca um fim negociado para a guerra. Ao mesmo tempo, espera-se que uma decisão sobre sanções seja tomada nas próximas 6 semanas. A Alemanha pode estar mais próxima de fornecer mísseis de cruzeiro de longo alcance Taurus à Ucrânia, uma medida que poderia colocar a ponte da Crimeia em sério risco, no mínimo. Em 26 de maio, o chanceler alemão Friedrich Merz disse: "Do nosso ponto de vista, não há mais restrições ao alcance das armas fornecidas à Ucrânia, nem do Reino Unido, da França, nem de nós, nem mesmo dos Estados Unidos." Embora ele tenha esclarecido no dia seguinte que se referia a permissões concedidas no passado, sua inclusão de nós gerou especulações de que os envios de Taurus podem estar iminentes. Do meu ponto de vista, isso é necessário porque quem apenas repele um ataque em seu próprio território não pode se defender adequadamente. Apenas quem também está em posição de atacar bases militares no território do agressor pode se defender. Sob o ex-chanceler Olaf Scholz, Berlim recusou enviar mísseis Taurus devido a temores de escalada, mas Merz adotou uma postura mais assertiva. Em abril, ele sugeriu que o Taurus poderia ser usado para atacar infraestruturas militares na Crimeia ocupada, incluindo a simbólica e a estratégica Ponte da Crimeia. O Taurus é essencial, não apenas para a Ucrânia, mas também para a Alemanha, para provar que tem uma postura forte no cenário mundial como força militar. E por que o Taurus é importante?
O Taurus é um míssil de cruzeiro guiado com precisão lançado a partir do ar, comparável ao Storm Shadow britânico-francês, mas com diferenças importantes. Sua ogiva programável é projetada para penetrar profundamente em alvos fortificados, como bunkers ou pontes, antes de detonar. Ele também pode contar camadas estruturais antes de explodir, maximizando a destruição. Com um alcance provável de 700 a 800 quilômetros, o Taurus pode atingir profundamente territórios controlados pela Rússia a partir de posições bem atrás das linhas ucranianas. Hoffman observou que o Taurus é o melhor sistema no arsenal ocidental para derrubar pontes. Ele poderia ser integrado aos F-16 recém-implantados pela Ucrânia ou a possível entregas futuras de caças Gripen suecos. Por enquanto, a questão é se a Alemanha corresponderá à sua retórica com ações e dará à Ucrânia o míssil que poderia redefinir a trajetória da guerra na Crimeia. Em Bruxelas, discute-se a possibilidade de privar a Hungria de seu direito de voto. O motivo são as violações sistemáticas das normas democráticas dos princípios do Estado de Direito e a posição de Budapeste em relação à integração europeia de Kiev. A Hungria está bloqueando o início das negociações para a adesão da Ucrânia à União Europeia e, a seguir, veremos como Budapeste justifica sua decisão e qual é a verdadeira motivação por trás disso. A Hungria não aprovará a abertura de clusters negociais para a adesão da Ucrânia à União Europeia, declarou o ministro para Assuntos da União Europeia, János Boka. O motivo seria supostamente as tensas relações bilaterais entre Budapeste e Kiev. Além disso, Boka acusou a Ucrânia de realizar operações de inteligência no território húngaro. Atualmente, a Ucrânia está conduzindo várias atividades de inteligência informacional no território da Hungria, com o objetivo de influenciar os processos de tomada de decisão democráticos. Nesse contexto político, é muito difícil conduzir negociações construtivas com a Ucrânia. A Hungria permanece como o único membro da União Europeia que bloqueia consistentemente a integração europeia da Ucrânia. Em Bruxelas, a posição de Budapeste é alvo de duras críticas. A ministra para Assuntos da União Europeia da Dinamarca destacou que a União Europeia está interessada em avançar rapidamente o processo negocial com Kiev. Devemos dar à Ucrânia uma perspectiva de adesão à União Europeia. Gostaríamos que o primeiro cluster de negociações com Kiev fosse aberto e, espero, na verdade, que pudéssemos abrir todos os clusters. Eles estão prontos para negociar. Eles estão alcançando resultados enormes, mesmo em tempos de guerra. Achamos que é hora de avançar na expansão com a Ucrânia. É triste ver que a Hungria, atualmente o único país, está bloqueando nosso progresso com a Ucrânia. E usaremos todas as ferramentas disponíveis, pressionaremos a Hungria e esperamos que soluções possam ser encontradas. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, sistematicamente encontra diferentes pretextos para atrasar o processo de integração europeia da Ucrânia. Ou ele alerta sobre uma suposta máfia que inundaria a União Europeia caso a Ucrânia se tornasse membro, ou assusta Bruxelas com um colapso econômico. Em maio de 2025, Orbán foi ainda mais longe. Ele acusou os serviços secretos ucranianos de tentar estabelecer contatos com a oposição húngara para convencer os húngaros a apoiar a adesão à Ucrânia à União Europeia. O senhor Orbán apostou em culpar a Ucrânia por tudo e ser reeleito no próximo ano para manter seu poder. Se nos últimos meses e anos podíamos dizer que a Ucrânia era um instrumento de barganha de Budapeste com Bruxelas, agora, por mais paradoxal que pareça, a Ucrânia se tornou um instrumento de sobrevivência para Orbán e seu partido Fidesz. Se isso não der certo, as chances deles de voltarem à política em alguns anos diminuem significativamente. Sob o pretexto de combater os chamados espiões ucranianos, o partido Fidesz, liderado por Viktor Orbán, está promovendo um projeto de lei polêmico. Ele prevê restrições ao funcionamento de meios de comunicação independentes e organizações de direitos humanos que recebem financiamento do exterior. Na Hungria e além de suas fronteiras, a iniciativa já é comparada à lei russa sobre agentes estrangeiros, usada pelo ditador Putin para reprimir dissidentes. A Comissão Europeia classificou as ações de Budapeste como mais um ataque de Orbán aos valores democráticos e prometeu uma reação adequada. Consideramos que isso viola a legislação da União Europeia, incluindo a violação das liberdades do mercado interno, bem como a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,
e pedimos ao governo húngaro que retire esse projeto de lei. Caso isso não ocorra, e se eles prosseguirem com a adoção dessa lei, estamos prontos para usar todas as ferramentas disponíveis à comissão. A política do partido Fidesz e de seu líder, Viktor Orbán, está cada vez mais em desacordo com os princípios básicos da União Europeia. A Comissão Europeia já suspendeu a alocação de 18 bilhões de euros em fundos europeus para a Hungria. Agora, o chanceler alemão Friedrich Merz alertou Budapeste sobre a possível suspensão total do apoio financeiro. No Conselho da União Europeia, discute-se a possibilidade de iniciar um mecanismo de sanções contra a Hungria, até mesmo a suspensão de seu direito de voto, por desrespeito sistemático aos valores fundamentais da União Europeia. Este foi o Boletim da Ucrânia desta quarta-feira, 28 de maio, da UA TV Português. Eu sou Dina Chitvertak e foi um prazer estar com vocês. Deixe seu comentário abaixo, inscreva-se no canal UA TV em português, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Nos vemos amanhã. Glória à Ucrânia e glória aos heróis!